E está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher da página Conteúdo Judaico. Eu sou o Moré Telhotz, historiador hebraísta e estudante de rabinato. Eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora, e hoje a gente vai falar de um assunto que é fundamental para o judaísmo. Nós vamos falar sobre Talmud. Muito bem, teve muitas perguntas aí sobre Talmud, vira e mexe alguém pergunta e tudo mais. A Angela falou, é um assunto fundamental para o judaísmo, não necessariamente para os judeus, mas para o judaísmo com certeza é. Bom, e a nossa ideia, né, num episódio de 1 hora e 15, que é o que costuma durar um episódio de Torá com Fritas, não é explicar o Talmud, nem abarcar a totalidade dos textos, né, mas sim dar uma introdução sobre o tema, um panorama do que é a obra. E acho que a primeira coisa que a gente pode começar falando é o que quer dizer Talmud. E aí, Theo, eu vou esbanjar todo o meu conhecimento de hebraico, que somado deve dar umas 10 palavras. E eu vou dizer que pra mim, parece Talmud ter a mesma raiz da palavra Talmid, que é aluno. Tô certa? Tá certa, é a raiz lamad, ou limud, que a raiz é a palavra estudo, de onde deriva a palavra aluno, Talmid, de onde deriva a palavra Talmud, que de certa forma a gente pode traduzir também como estudo. Tanto Talmud quanto limud são palavras que querem dizer estudo. Perfeito. E aí, eu deixei a caixinha de perguntas aberta no nosso Instagram, inclusive, para quem ainda não nos segue, fica aí a dica, o nosso @Torá com Fritas. E eu deixei no Twitter, que é o mesmo @Torá com Fritas também, pedindo para que mandassem perguntas, pra gente poder direcionar também o episódio para ficar mais interessante para vocês. E a nossa ouvinte, Mariana, mandou pelo Instagram 2 perguntas que eu achei muito interessantes já pra gente começar aqui, que é falar como foi decidido quais escritos e comentários fariam parte do Talmud e qual é o contexto histórico que levou à necessidade da criação do Talmud. Eu acho que essa segunda pergunta é até, pensando na ordem, né, faz mais sentido. Eu acho que as 2 perguntas são muito boas. A primeira, ela já parte de um pressuposto, né, que a gente ainda não explicou. Ela parte do pressuposto que o Talmud contém um monte de comentários. A gente já falou sobre isso superficialmente em alguns outros episódios. A gente precisa entender o que é o Talmud. Ele não é um livro no sentido de que eu vou pegar ele, abrir a primeira página, começar a ler e depois de um tempo eu terminei o livro e falo, nossa, mas que livro interessante. Não é assim que funciona o Talmud. O Talmud não é o Harry Potter. E aqui eu não estou falando que o Harry Potter é ruim ou bom. Não é juízo de valores. Não é um livro de narrativas. Não é um livro de uma história sendo contada. Não é um livro que seja um livro de contos cheio de explicações sobre a Torá. É um compêndio. Eu acho que a forma mais clara ou objetiva de explicar o Talmud não é como livro, mas sim como um compêndio de diversas informações que foram agrupadas e, a partir de certo momento, foram encadernadas e viraram livros. O Talmud todo, ele, dependendo da edição, a gente pode falar um pouco mais à frente sobre as edições do Talmud. A edição que eu tenho aqui em casa, completa, tem no total 29 volumes. Não é um livro, simplesmente você chega e, vou ler. Não é um livro de leitura, é um livro de estudo. E sim, é um livro de comentários. E comentários sobre o quê? Basicamente, os rabinos estão procurando, naquele momento histórico, daqui a pouco a gente fala qual que é, fixar qual é a lei judaica, e a partir do momento que se fixa a lei, eles começam a discutir a aplicabilidade da lei. Como aplicar essa lei em contextos diferentes. Basicamente é isso. Em outros momentos, o Talmud está preocupado em saber a origem de certos costumes ou regras. Quando eles querem saber a origem, aí a discussão pode ficar um pouco mais profunda. Pode ir a tempos imemoriais e resgatam ditos de sábios do passado e assim por diante. Basicamente, o Talmud é composto de 2 corpos textuais. Eu acho que isso é importante a gente falar. O primeiro deles é chamado de Mishnah, e a Mishnah é basicamente um código de lei. A Mishnah é realmente alguma coisa que vai dizer, pegando o exemplo, a primeira discussão que existe no Talmud, que é a partir de que momento
momento se reza o Shema Israel da noite. O Shema Israel é algo que se reza de noite e de manhã, e eles começam, a primeira Mishnah se pergunta a partir de que momento se recita o Shema Israel da noite. E aí a Mishnah diz, a partir do momento em que os sacerdotes entram nas suas casas para comer a sua trumá, a sua oferenda, a parte que lhe cabe dessa oferenda que foi oferecida durante o dia, e o horário de leitura do Shema vai até o fim da primeira vigília. Assim disse Rabi Eliezer. Tá tudo muito claro, né? Só que eu não sei qual é o horário do fim da primeira vigília, eu não sei quantas vigílias tem durante a noite, eu não sei que hora é essa que os sacerdotes entram para comer a trumá. Então tem um monte de pergunta aqui que não está respondida. Mas a Mishnah não terminou por aí. Ele ainda continua dizendo, outros sábios dizem que o horário vai até a meia-noite. Agora, não está claro se essa meia-noite é depois da tal da primeira vigília ou antes. O Rabi Gamliel diz, não, vai até o alvorecer. Isso leva a gente a entender que meia-noite provavelmente é depois do final da primeira vigília. E aí a Mishnah introduz uma historinha para exemplificar aquilo que o Rabi Gamliel falou, que até o alvorecer eu posso rezar o Shema Israel da noite. Ele vai dizer, uma vez os filhos dele chegaram tarde em casa de uma festa de casamento e disseram para o pai, que estava acordado obviamente, porque como todo pai ou mãe, quando o filho sai, ele fica preocupado e não dorme direito. E disseram, a gente ainda não recitou o Shema da noite. E o Gamliel falou, se ainda não chegou a alvorada, vocês ainda estão obrigados a recitá-lo. E isso ilustra a historinha. E a Mishnah aproveita que trouxe isso para trazer uma outra lei que não tem nada a ver com o Shema Israel. E ele vai dizer assim, e não apenas com relação à recitação do Shema Israel eles decidiram dessa maneira, mas onde quer que os sábios tenham dito que um determinado preceito pode ser feito até a meia-noite, esse preceito pode ser realizado, na verdade, até o alvorecer. E dá exemplos. O preceito de queimar a gordura da oferenda e as determinadas partes do sacrifício, que está escrito que é até a meia-noite, também pode ser feito até o alvorecer. Da mesma forma, as oferendas que deviam ser comidas no mesmo dia, existem várias que falam que não pode passar da meia-noite, pode, na verdade, ser consumida até o alvorecer. E aí surge uma pergunta. A primeira pergunta é, se pode ser até o alvorecer, por que não disseram até o alvorecer? Por que falaram que é até a meia-noite? A outra pergunta é, se foi instituído até a meia-noite, se eu como depois da meia-noite, eu não estou em transgressão? Eu não estou transgredindo a lei? Então são duas perguntas. E aí a Mishnah se pergunta, então por que os sábios anteriores a Gamliel disseram até a meia-noite? E aí ela conclui dizendo, foi para manter o homem longe da transgressão. Ou seja, as pessoas vão tentar se esforçar ao máximo para fazer a coisa antes da meia-noite. E se não conseguirem, então tá tudo bem, você pode fazer depois. Mas o ideal é antes da meia-noite. Essa Mishnah, ela não é muito típica do tipo de texto da Mishnah. O tipo de texto da Mishnah, em geral, é menos complicado que esse, que traz histórias e não sei o quê. Essa Mishnah é uma Mishnah bem ampla e é a primeira Mishnah que a gente tem. Mas, como eu disse, várias perguntas aparecem da leitura desse pequeno texto. E não aparecem só pra gente, apareceram também para os outros rabinos, que depois começam a discutir o que ele quis dizer com isso, o que ele quis dizer com isso. E para cada pergunta tem várias respostas possíveis. E essas várias respostas estão sendo feitas numa discussão que está acontecendo numa academia, como numa faculdade. Está acontecendo essas discussões e cada um vai trazendo suas opiniões. Essas opiniões, de certa forma, são registradas num primeiro momento de maneira oral, não de uma maneira textual. Existiam sábios especialistas em ouvir discussões e guardar isso na cabeça, e depois, num determinado dia, alguém fala, o que a gente estava discutindo terça-feira passada? Ele fala, foi assim, assim, assado, e sabe repetir tudo que foi Haja discutido. ginkgo biloba, né? Haja ginkgo biloba. Existem aqueles que teorizam que provavelmente eram pessoas que tinham capacidade mental diferente, não eram normativos mentalmente falando, né? Neurotípicos. Não eram neurotípicos, eram neuroatípicos. Então provavelmente estavam dentro do espectro do autismo. Eu lembro muito do filme Rain Man. O personagem do Dustin Hoffman é tipicamente um desses sábios do Talmud, que a sua função era lembrar das discussões que tinha. Por isso que a gente chama o Talmud também
também de Torá oral, porque nada disso era escrito no momento que estava sendo discutido, mas sim passado oralmente e depois de geração em geração também, até o momento em que se decide redigir mesmo todas essas discussões. Mas então o Talmud é isso, é esse monte de discussões em cima da Mishnah, e a Mishnah é a tentativa de codificar quais são as leis do judaísmo para cada tipo de assunto. Certo. E isso tem aqui na pergunta qual é o contexto histórico. Enfim, a necessidade dessa redação dos textos para que isso não se perca. Inclusive, por melhor que seja a memória dessas pessoas que memorizavam, e aí quando você fala do personagem do Dustin Hoffman no filme Rain Man, eu me lembro assim, ele é uma pessoa que lembra de coisas, e tem uma hora que eles vão pegar um avião e aí ele fica desesperado, ele fala, não, essa companhia teve acidente no ano tal, e não sei o que, aconteceu tal coisa, e aí ele fala, qual que nunca teve, então, um acidente? E eles estão nos Estados Unidos, era uma companhia australiana. Ele falou, mas não tem nem como, né? E nisso, também, eu acho que na questão da transmissão oral, as coisas vão se perdendo no sentido de que elas se alteram, né? O jeito como você fala uma coisa e também como a pessoa entende o que você tá falando e como ela vai guardar. E aí a necessidade de ter uma versão escrita disso, né? Para que também possa fazer a consulta de uma maneira mais fácil, porque dá para ter um Talmud em casa. São 29 volumes, haja prateleira, mas você pode ter em casa. Agora, você não vai ter uma pessoa em casa que você vai virar e falar, viu, fulano, sabe o que é? Alexa, me diga o que foi discutido terça-feira passada. Alexa, exato. Então, né, é assim, é mais... E pensando que a Alexa você tem em casa, ok, mas você tem uma pessoa que fica ali à sua disposição, né? Não tem como. Então, isso é bem interessante. Tem o short version e o long version para responder essas perguntas, mas o short version vai parecer longa. Então eu vou me ater na short version, que é basicamente o seguinte: desde que a Torá existe e desde que ela foi canonizada no período entre templos, ou seja, no período ali do exílio da Babilônia, entre 586 e 516 antes da Era Comum, antes de Cristo, nesse período é que ocorre a canonização da Torá. Se organiza os vários textos que existiam e falam, isso aqui é a Torá, coloca-se tudo num livro só, que é o que a gente conhece como Sefer Torá, ou como Humash, que a gente falou em outro episódio, no episódio com o JR, com o Raul Gottlieb, e nesse momento também surgiu toda essa prática de estudo da Torá aberto a toda a sociedade judaica e não apenas aos sacerdotes. Justamente porque nesse período não tem o templo, o primeiro templo, e não tem ainda nem a ideia de se construir um segundo templo. Então, o papel social dos sacerdotes tinha meio que se perdido e o judaísmo se democratizou em certo aspecto. Então, a questão de vamos fazer com que a Torá seja acessível a toda a população acontece lá na Babilônia, estou falando do Iraque, na época do exílio da Babilônia. E, obviamente, que quando alguém lê a Torá, surgem perguntas, porque a Torá, muitas vezes, ela não é detalhada em termos de explicação. Ela ordena alguma coisa, mas não está especificado do que eu estou falando ali naquele momento. Então, as pessoas vão recorrer à discussão e falar suas opiniões, o que eu acho que isso quer dizer, e também vão recorrer a o que meu pai fazia em relação a essa lei da Torá, o que meu avô fazia em relação, o que as gerações anteriores faziam. Então, essas pessoas estão estudando e relembrando também quais são as práticas. E pegando certas práticas que já existem, que nós não sabemos desde quando elas vêm, e encaixando em partes da Torá. Isso aqui se refere a tal mandamento da Torá. Então, eu gosto de usar o exemplo, a mezuzá, né? Aquele estojinho lá que tem um pergaminho dentro que a gente coloca nas nossas portas. Desde quando se faz isso? Desde muito tempo. A gente sabe quando surgiu? Não. Ela é baseada no quê? Num mandamento que tem na Torá dizendo, escreverás essas palavras nos batentes das suas portas e dos seus portões. Então, existe um mandamento de escrever essas palavras. Quais palavras? Essa é outra pergunta que surge. Quais palavras? Nos batentes das nossas portas e dos nossos portões. Como isso está dentro de um parágrafo
do livro de Dvarim, que é conhecido como Shema Israel, voltamos ao Shema Israel, os sábios chegam à conclusão que está se referindo ao texto conhecido como Shema Israel. Esse texto precisa ser escrito nos batentes e nos portões. Mas a questão é, realmente se escreve nos batentes e nos batentes das portas e dos portões? E aí, o fato que já existe é que as pessoas não fazem isso. Elas não escrevem na porta, no batente da porta. Elas escrevem num pergaminho, esse pergaminho é enrolado, colocado num estojo e esse estojo é pregado na porta. Então nada é escrito na porta. Então, veja só que o mandamento que a Torá diz, escrever sobre o batente, ele não é realizado dessa forma. Ele não é realizado dessa forma por nenhum judeu. Nenhum judeu escreve no batente da sua porta, por quê? Porque desvaloriza o imóvel, Rivka. Pode ser, mas aí não dá. Não é? Eu não vou simplesmente desvalorizar meu imóvel. Então, o fato é que os judeus já faziam isso de forma diferente. Fora que daí você também tem o debate de vai escrever na porta como? Você vai entalhar na madeira? Você vai escrever com tinta? Quem que vai escrever? Assim todas essas perguntas. Então, e esse pergaminho? É pergaminho do quê? É pele de animal? Se é pele de animal, tem que ser um animal kasher? Ou pode ser qualquer animal? Se é um animal kasher, esse animal precisa ter sido abatido de acordo com as leis de kashrut, ou simplesmente uma vaca que morreu do jeito que ela morreu, seja abatida de outra forma ou por morte natural, serve. Quem é o especialista que escreve? Precisa ser um especialista ou qualquer pessoa que saiba escrever pode escrever? Então, tudo isso gera um monte de discussões. Por isso que existe a necessidade de se codificar a lei da Torá. E apesar da Torá ser lei, ela tem leis muitas vezes muito genéricas e mesmo leis específicas que parecem muito óbvias e específicas, quando você destrincha com perguntas, você chega à conclusão que ela não é nada específica. Como, por exemplo, lembrarás do dia de Shabat para santificá-lo. Como que eu lembro do Shabat? Aí, em outro lugar está escrito, observarás o dia de Shabat. O que é observar o Shabat? Então, várias perguntas vão surgir. Embora a Torá tenha dito, não faça qualquer obra criadora, criativa, nesse dia, mas o que é uma obra criadora ou criativa? O que configura uma obra criadora ou criativa? Existem outras coisas que a gente tem que se refrear no Shabat ou não? Existem outras regras que estão envolvidas aí na prática e na observância do Shabat? Então tudo isso são perguntas que vão surgindo e vão sendo respondidas à luz de duas coisas, como eu falei antes, à luz da prática já das gerações anteriores e à luz das opiniões daquelas pessoas que estão existindo naquele momento. Então ali a gente tem uma espécie de semente nesse período entre templos, uma semente dessa tal tradição oral do judaísmo, né? A versão mais ortodoxa é que lá no Monte Sinai, muito tempo antes da existência do templo, Moisés recebeu o texto escrito da Torá e também toda a sua interpretação. E ele passou oralmente de geração em geração para as pessoas até que chegou nesse momento em que foi codificado. Essa é a versão tradicional, ortodoxa e tudo mais, mas a gente sabe que não é bem assim. A gente tem a opinião do Rabban Gamliel ali na primeira Mishnah. Não é possível que Moshe tenha recebido a Mishnah. Não é possível que ele tenha recebido a Torá oral dessa forma. Que o Rabi Gamliel... Quem é Rabi Gamliel, Rabban Gamliel? Ele não tem a mínima ideia. Moshe Rabbeinu não tem como ter ideia de quem é Rabban Gamliel. Séculos então, obviamente, depois, né? Quando a gente fala ele recebeu a interpretação da Torá, não quer dizer que ele recebeu o texto do Talmud pronto também na cabeça e passou oralmente para alguém que passou para outras pessoas. Não é isso que quer dizer, né? Mas aí o fenômeno que acontece é que depois, em 516 antes da Era Comum, esses judeus vão retornar do exílio da Babilônia por permissão dos persas que conquistaram a Babilônia. Vão voltar para a terra de Israel e vão construir o segundo templo. Nesse período do segundo templo, começa-se toda uma série de outras discussões. E aí, nesse período histórico, é que vai se desenvolver o costume de existirem havrutot. O que são havrutot? Uma havruta é uma dupla que discute entre si questões da Torá. Eles podem ter opiniões diversas, não tem problema nenhum. Naquele momento ainda não era havruta como a gente conhece hoje, do Beit Midrash, da Yeshiva, dos lugares onde se estuda Talmud, Alahá, Torá, enfim. Mas sim eram sábios que estabeleciam esse diálogo, que formavam escolas de pensamento
pensamento que tinham alunos também, e aí você tem a escola, por exemplo, de Shammai e a escola de Hillel, são dois sábios, Shammai e Hillel, eles discutem entre si, um tem uma característica de ser mais restritivo na forma de interpretar a lei, mais fechado, mais rigoroso, e o outro, Hillel, tem a característica de ser mais aberto, mais flexível e leniente no seu ponto de vista. E eles vão discutir vários assuntos. Quem está certo? Ninguém. Os dois. Os dois são certos. As duas opiniões são amplamente válidas e são igualmente baseadas na tradição judaica e na forma de interpretar. Então, por exemplo, a Torá fala sobre divórcio. O que a Torá fala sobre divórcio? Quando está lá o casal, né? O homem está lá. Na época era um texto todo de uma sociedade patriarcal, então a gente tem que falar nesses termos. Mas a gente tem que contemporizar, né? De que a Torá não está revista e ampliada para 2023. Exato. Então, o homem tem sua esposa. No momento que ele não está mais contente com aquela esposa, está escrito assim, no momento que a esposa não o agrada mais, não especifica por quê. Ele escreve para ela uma carta de divórcio, ou seja, uma autorização, você não é mais minha esposa, você está livre para casar com qualquer outra pessoa. Eu imagino que seja isso o texto, também não sei, porque a Torá não fala qual é o texto. A Torá fala, escreve uma carta de divórcio e entrega para ela. Pronto, tá tudo certo, é isso que fala. Várias perguntas surgem. Quais são as bases legais para você se divorciar dessa esposa? O que precisa estar escrito nessa carta? Como que eu vou fazer com que essa carta seja uma carta amplamente reconhecida? Porque pode ser que uma mulher simplesmente fuja de casa, escreva uma carta, forge uma carta e sai falando, olha, eu estou divorciado, eu posso casar com você. Uma pessoa pode forjar uma carta. Quais são os elementos que vão dar garantia de que essa carta... Então não é só o homem escrever a carta, precisa ter testemunhas. Então quem são essas testemunhas? Essas testemunhas assinam a carta ou não assinam a carta? Então, e se são testemunhas? E se essas testemunhas morrerem? O divórcio deixa de ser válido porque eu não tenho mais como recorrer a essas testemunhas para perguntar para elas, eles se separaram mesmo? Como é que foi o caso? Então tem uma porção de coisas aí que vai abrir precedentes. No caso de Shammai, o Shammai vai dizer que só existe uma única base legal para divórcio. Qual é essa base? É o que o texto vai traduzir muitas vezes como fornicação, ou seja, traição. Houve traição da aliança conjugal, então essa é uma base para divórcio. Você encerra a aliança conjugal, pronto, ela está livre. O Hillel vai dizer, não, como assim? Não, existem outras bases que podem... E qualquer base é uma base. Como é que você pode forçar duas pessoas a continuarem vivendo juntas se isso não está funcionando? E aí o Hillel vai para o extremo. Tem que ter em mente também que esses rabinos sempre extrapolam os acontecimentos para poder dizer até onde eu posso ir. E o Hillel vai falar, até mesmo se um dia ela fez uma sopa que ficou muito salgada e desagradou o marido, se ele quisesse divorciar dela por causa disso, eu não vou entrar aqui no mérito, nem eu, nem o próprio Hillel entram no mérito se isso é meramente razoável, mas ele vai dizer, se já existe a partir dali, daquele momento, a vontade de não estar mais junto, ele pode escrever a carta de divórcio. Quem vai dizer que a carta é inválida só porque o motivo, não está escrito motivo na Torá, está escrito desagradou. Desagradou pode ser outras coisas. Então a gente vê duas opiniões muito diversas. Quem está certo? Os dois. Por isso que eu tinha falado nenhum, porque Exato. Os dois estão certos, nenhum, né, não tem um que está mais certo do que o outro, né? Ninguém está mais certo que o outro, os dois estão igualmente certos, embora a opinião seja completamente diferente. Então a gente fala que é igualmente certo, mas não é exatamente igual, porque não é a mesma opinião. Eles estão certos na mesma medida, eles partem de pressupostos básicos do judaísmo para interpretar isso, e o Talmud vai então trazer essas duas opiniões, por exemplo. O tempo vai passar mais um pouco, vai ter 7 gerações dessas duplas que discutem e formam escolas, e aí no período já do Segundo Templo, período adiantado ali no século I da Era Comum, século I depois de Cristo, essas escolas que se formaram agora são academias rabínicas e as pessoas vão lá estudar e continuar vendo várias opiniões. E agora
agora não são 2 opiniões, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantas tiverem. E então várias questões da lei judaica estão sendo discutidas assim. No momento em que o templo é destruído, no momento em que Roma entra em guerra com a Judéia, a partir do ano 66 da Era Comum, e o templo é destruído no ano 70, a guerra continua até 73 da Era Comum. Depois do final da guerra, os vários rabinos que se formaram nessas academias começam a pensar como que a gente organiza esse tipo de conhecimento, porque agora é uma necessidade. Não só o templo foi destruído, como os romanos estão espalhando as pessoas por todo o território do Império Romano, que é vastíssimo. É a Europa, né? E o Oriente Europa Médio. Toda. É o norte da África, é o Oriente Médio, nem todo mundo tá próximo a Jerusalém. Os romanos proibiram a entrada de judeus em Jerusalém, então ainda tem um outro problema ali que a gente tem que abordar. E como que a gente vai garantir que toda essa tradição legislativa e também religiosa, porque também tem aí um monte de crenças espirituais e religiosas do judaísmo, como que isso vai continuar sendo transmitido de geração em geração. Então, ali, esse é o contexto histórico que passa a determinar que seja importante organizar esse conhecimento todo. A gente chama de escrever, mas tudo indica hoje, e essa é parte da long version e eu não vou entrar nisso, tudo indica que não foi escrito ali. Ali eles determinaram o que ia ser incluído na tal da Mishnah como código de lei, para transformar ela numa coisa o mais sucinta possível para que as pessoas pudessem ter isso na cabeça e conhecer essa lei, e só esse corpo passou a ser o corpo canonizado, entre aspas. Esse corpo é o corpo que aqueles sábios de boa memória vão memorizar e vão poder atuar como gravadores. Então, o que é falado sobre o assunto de Shabat, no caso, sei lá o quê? Com que tipo de material pode ser feito o pavio e o óleo com que se acende o Shabat, a vela de Shabat, as luzes de Shabat. E aí esse sábio vai dizer assim, tá escrito que sobre o óleo tá escrito que plá, 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 podem esses óleos, os tais óleos, tais, não são bons porque não dão boa luz. Sobre o pavio, pode ser feito de tal e tal material, sobre tal e tal material, não é bom porque não dá boa luz. Pronto, essa é a Mishnah. Então ela não foi escrita, a tal da Torá oral continuava sendo oral, apenas fizeram de uma forma sucinta. O que acontecia? Quando algum cara desses, que foi consultado, imagina que ele é uma espécie de gravador, ele foi consultado ali, ele é um livro vivo, ele foi consultado naquele momento, naquele dia, para aquela discussão, os sábios ouviram essa informação, e ainda não são sábios, né? Eles são só estudantes. Eles estão lá estudando, ouviram essa informação, e aí eles começam a discutir essa informação. Essa discussão sobre tal informação é o que gera o segundo corpo textual do Talmud, chamado Gemara, que é a discussão sobre a Mishnah. Tem alguém lá escrevendo todas as discussões? Não tem ninguém. Tem o mesmo cara que está ali, que tem a informação, ele também está memorizando naquele momento toda a discussão. Ele vai introduzindo isso dentro, tipo uma página da Wikipédia. Tem uma tal informação e um link. Dentro desse link tem toda a outra informação. Assim esses sábios repetidores. E eles vão passar essas informações para outros sábios repetidores que chegarem depois deles quando eles já estão mais velhos. Então eles precisam transmitir isso para alguém que também possa reter toda essa informação. E isso vai se encaminhar dessa forma até meados do século VI da Era Comum. Por 600 anos, esses caras fizeram dessa forma. Até que a quantidade de informação era tão grande que os Geonim, gênios, não são gênios da lâmpada, mas os grandes sábios lá da Babilônia decidem fechar, entre aspas, o Talmud. O que isso significa? Dizer, olha, a gente precisa escrever isso aqui, senão vai se perder, porque já é uma quantidade de informação muito grande. Então eles canonizam o texto do Talmud. Significa que a discussão não possa continuar? De jeito nenhum. A discussão continua e continua até hoje em cada Beit Midrash, em cada Yeshiva, certo? Mas você as tem discussões um ponto de continuam. partida para a discussão. Mas o ponto
ponto de partida é aquele texto que foi canonizado no século VI. Então, por volta de 135 é a chamada canonização da Mishnah, embora ela não seja escrita. A partir de 135 até o século VI, vamos colocar aí 550, meados do século VI, 550, os sábios estão discutindo, é a Guemará, é o período da Guemará, várias gerações de sábios, e aí então isso tudo é codificado e é autorizado que se escrevesse, e a partir de então o Talmud começa a ser escrito, a tal da Torá oral passa a ser escrita. E ele tem uma característica, né, o texto do Talmud, porque você fala assim, o Talmud não é um livro que a gente possa ler como o Harry Potter. O Harry Potter, a gente sem juízo de valor, como o Theo falou, é só porque é um livro que todo mundo ou muita gente conhece. E o formato da página dele, porque assim, a gente vai falar, ele é um texto de consulta para discussão. Vamos ver aqui o Shema Israel, vai ser que horas que ele pode ser rezado, de que horas a que horas e tal. Da mesma maneira, o texto dele também, da mesma maneira que ele não se assemelha a um texto de um livro de ficção, ele não se assemelha também ao texto, ao formato de texto de um livro como um dicionário ou uma enciclopédia, na qual você tem verbetes. Então, não tem como abrir o Talmud, por exemplo, sei lá, não sei nem se o Talmud tem um índice remissivo, mas no não sentido tem. De... Olha só, você vai pegar e procurar mezuzá, ou mesmo hoje em dia que a gente tem, né, do mesmo jeito tem a Alexa, tem o maravilhoso Ctrl F, e aí você digita a palavra que você quer ali e o computador acha pra você, né? Então, você vai procurar por mezuzá, por exemplo, como a gente estava falando anteriormente, né? Ela não vai ter um verbete ali falando, mezuzá é feita usando um pergaminho de couro de animal caché que tem que ser abatido, não sei como, escrito por uma pessoa com uma pena, não sei o que, com tantos anos de prática, com uma tinta, não sei das quantas. Não é isso, né? Não vai ter esse tipo de verbete, e aí falar, tem isso, e aí teve essa discussão sobre o tema. Ele tem o Talmud, a gente coloca, quando sair o episódio, a gente manda na newsletter e vai colocar também nas nossas redes uma imagem de como é uma página do Talmud. Mas só para dar um exemplo, que quem ouve o podcast e vê o nosso logo, que a Ira Maia desenhou, ele tem um livrinho ali no canto direito inferior. E esse livrinho, ele tem, né, os textos do lado, e aí ele tem um texto no meio. Ele tem uma diagramação muito característica dele. Ela é visualmente facilmente identificável por essa maneira de como o texto está disposto. Ele parece um pouco, talvez, um poema concreto. E um rocambole. Exato, O texto básico do Talmud, a Mishnah e a Guemará, estão no meio, é o recheio do texto, e em volta da página do Talmud tem comentários e tem também referências, onde você acha isso em outros lugares ou em outros tratados do Talmud, na Halahá, como é que isso tem. Quando os sábios citam algum versículo da Torá ou do Tanar, eles não necessariamente citam o versículo inteiro. Lembrando, eles não falam assim, como está escrito em Levítico 11, versículo 2. A Torá não está dividida em capítulos e versículos nesse momento. Eles não têm como falar isso. Quando eles citam versículos, eles citam uma parte do versículo, eles citam textualmente, eles falam o versículo, e aí então aquela pessoa que está ouvindo, ela que é conhecedora da Torá, ela sabe do que está sendo falado ali. Pra gente, no texto hoje impresso, vai ter uma referência lá. O passuca é o passuca tal, e ele é tal. O passuca vai estar inteirinho escrito ali, no cantinho, numa letra bem pequenininha para você ler, para você não ter que pegar o outro livro e consultar o passuca todo, o versículo inteiro. Facilita a vida de quem está estudando, né? Vai facilitar a vida. Então ele também é uma página de Wikipédia nesse sentido, né? Você tem o texto aqui e referências para todo lado em volta do texto. É um texto rocambólico nesse sentido, que vai se desenrolando no decorrer das gerações também. E aí ele tem, então,
essa característica muito própria de como é o texto, e essa questão de que, assim, ele também não é um texto, da mesma maneira que ele não é como um dicionário que você vai por ordem alfabética achando as coisas, ou numa enciclopédia em que você vai também por ordem alfabética, você vai achando os textos ou os temas, e você pode ter também, sei lá, uma enciclopédia de uma coisa, de um assunto específico, né? Você não precisa ter uma enciclopédia geral, tipo a enciclopédia britânica. Mas você vai ter no Talmud, ele não é... As discussões também não são agrupadas linearmente. Olha, a primeira discussão que teve da primeira pessoa é essa ali, o Gênese do Talmud. Não, olha, a primeira vez que 2 rabinos sentaram para discutir, o tema foi esse aqui. E aí depois, a segunda vez que eles sentaram, o tema foi esse aqui. Pelo que o Theo me explicou, porque eu nunca estudei o Talmud, então vou abrir meu coração para vocês aqui contar isso, não sei, uma falha de caráter, uma falha de formação, mas eu nunca estudei o Talmud, uma coisa que eu gostaria de sentar para fazer em algum momento. Mas você vai tendo as discussões e as coisas não de uma forma linear, você vai lendo e não é uma sequência lógica das discussões, elas foram agrupadas como elas foram agrupadas. Aí estão ali nos 29 volumes, ou enfim, aí a gente tem que entender como que foi feito. Primeiro, esse formato da página que a gente descreveu, ele não é um formato da página que nasceu ali no século VI. Não, ele não nasceu assim. Os manuscritos que a gente tem que chegaram até os nossos dias dão conta de que as pessoas simplesmente escreviam o texto corrido como num caderno. Eles escreviam no pergaminho que eles tinham, os sábios escreviam. O que a gente percebe é que durante algum tempo não era ainda autorizado a escrever o Talmud como um todo, e o que você tem são fragmentos. Às vezes você tem folhas de pergaminho que tem vários trechos de lugares diferentes do Talmud. Quer dizer, assim como hoje o professor lá na universidade te fala uma coisa e você anota aquela coisa porque aquela coisa é importante para você, e depois 2 horas ele fala outra coisa que também é importante para você, aí você anota na sequência, um outro aluno está anotando outras coisas que são importantes para ele. Então, esses fragmentos que a gente tem mostram que não existia uma autorização de uma escrita completa do Talmud. A autorização mesmo era um pouco mais tardia, e a gente tem diferentes manuscritos também nesse formato corrido, já do texto talmúdico canonizado, na sequência dele. Só chegou pra gente um único manuscrito completo de todo o Talmud. A gente tem manuscritos que são parciais, quase totais, e outros que são bem apenas alguns tratados à parte, assim, que tem aqui e ali e tal. Existe um manuscrito que é o chamado manuscrito Minchen porque ele está na cidade de Munique, não porque ele foi escrito em Munique, tá? Ele se encontra numa biblioteca em Munique, e ele é, ao que parece, um manuscrito do século XIV, ou seja, 1300 e pouco. Do ano 550 para 1350, passaram 700 anos. Então, entre a tal canonização e fechamento do Talmud até o primeiro manuscrito completo que a gente tem, não quer dizer que não tenha tido manuscritos completos antes, apenas quer dizer que aqueles que existiram antes, eventualmente, não chegaram até a gente, porque a gente sabe que houve queimas do Talmud na França em 1200 e pouco, teve queimas do Talmud em 1100 e tanto em outros lugares. Então a gente não tem o manuscrito que chegou pra gente mais completo, é esse formato da página que a gente descreveu, ele só vai surgir depois da invenção da imprensa. Então isso também gera um outro problema. Qual é o problema? O problema é que quando um sábio quer citar algo que está em outro tratado do Talmud, ele não fala, no tratado tal, página tal, porque não tem página tal, cada um depende do tamanho da letra que você escreveu, porque era escrito manualmente. Essas referências que a gente dá hoje, isso está em Brahot 5a, ela só é possível depois da invenção da imprensa, que é um pouco mais tardio ainda. Antes disso era um Deus nos acuda, né? Antes disso a pessoa citava assim, não, mas no tratado tal tá escrito tal coisa. Você que se vira e procura lá no tratado, mas o tratado é enorme. É enorme mesmo, e daí? Procura lá, se vira, você não nasceu quadrado, né?
Mas isso mostra também que o Talmud o tempo todo é um work in progress. Ele é um empreendimento que vai se desenvolvendo. Ele é um empreendimento que vai se desenvolvendo com o passar do tempo. E então, a gente tem uma pergunta aqui do Jô que faz o... Peraí. Tem uma parte da pergunta que a gente não respondeu. Como foi decidido quais discussões? Aí a gente já está falando da Guemará, certo? Depois que tem Mishnah já há muito tempo e os rabinos estão discutindo, como que lá no século VI alguém decidiu essa discussão entra, essa discussão não entra? A resposta é simples. Não foi decidido. Todas as discussões que se tenha conhecimento que existiram estão ali. Essa é uma obra revolucionária nesse sentido, porque ela é uma obra sem censura. Os rabinos falavam, eu não gostava de tal rabino, esquece, não bota ele aí, não. Não tem isso. Todas as discussões que a gente sabe que existiram estão no Talmud. Vai existir censura ao Talmud depois da imprensa, porque quem dominava a imprensa eram os católicos, e sim, o Vaticano tinha que vaticinar, daí o nome Vaticano, não especificamente por causa do Talmud o nome Vaticano, mas porque o Vaticano é aquele que vaticinava, né, que autorizava as coisas acontecerem ou não. Então, muitas vezes o Talmud vai sofrer censuras no seu texto e aí a igreja só vai autorizar a impressão, se vocês mudarem na página tal, tem uma referência aqui estranha, troca para tal palavra. Então tem coisas assim, tem coisas na versão impressa do Talmud que a gente sabe que são censura da igreja. Como que a gente sabe? Porque chegou às nossas mãos manuscritos. Então, como os manuscritos são mais antigos, a gente tem como comparar e falar, aqui se usava tal termo, né? Aqui a igreja mudou o termo, porque podia dar a impressão que estava falando mal da igreja, então a igreja mandou mudar para dar a impressão que está falando de outra coisa. Podia acontecer isso. E não necessariamente que estivessem falando mal da igreja. A igreja entendeu assim, como toda censura. A censura na ditadura militar olhou a música do Chico Buarque, Cálice, e não censurou, e ela foi publicada. Porque eles não conseguiram entender qualquer coisa ali naquele poema fantástico que fosse contra a ditadura, de acordo com a visão deles. Mas pegaram a música Cruel, Cruel, Esquizofrenético Blues da Blitz e proibiram, porque tinha a palavra, eu não posso falar, mas tinha a palavra PQP na música, assim, por extenso, não PQP, mas por extenso, e aí a música foi absolutamente censurada. Então a música boba foi censurada porque tinha um palavrão, e uma música que sim falava contra o próprio regime não foi censurada porque eles não perceberam que a música falava contra o regime. E outras tantas músicas falavam abertamente contra o regime e foram censuradas igualmente. Então o órgão da censura é sempre muito complicado historicamente falando, porque ele parte do pressuposto do olhar do censor. E obviamente o olhar do censor não era o olhar judaico. No caso do Talmud era um olhar eclesiástico, teológico específico. Então quando eles entendiam que ali existia algo problemático para eles mandavam censurar. Mas porque era problemático para eles, porque eles entendiam que aquilo era problemático. E de repente aquilo não era o intento original. Não era falar mal desse órgão, nem sim ou não. Não estou afirmando ou desafirmando. Apenas que existem casos e casos. A gente está falando de uma obra que impressa tem 29 volumes. Eu não estou falando aqui de toda e qualquer página do Talmud que tenha sofrido alguma censura. Bom, mas aí então a gente tem a pergunta do Jô, e aí eu nunca sei se de Instagram a gente chama de página, perfil, enfim, mas do Davar Hadaf, que pergunta em qual século o Talmud foi encerrado. Bom, se a gente está se referindo ao Talmud só como Mishnah e Guemará, a resposta é o século VI, como eu falei. A questão é que a forma que a gente tem do Talmud hoje, ela vai ter os comentários posteriores, que é aquilo que está em volta da página, né, e referências posteriores. Então você tem o comentário do Rashi do século XI, você tem o comentário dos netos do Rashi, aliás, o Rashi é século XII, os netos do Rashi no século XIII, você tem as referências que foram acrescentadas depois do século XV e XVI, você tem coisas que foram acrescentadas no século XVII, ferramentas que foram desenvolvidas, né, de referência cruzada e tudo mais, no século XVIII e XIX, e no século XIX é que a página ganha a canonização que a gente conhece hoje. Então, até o século XIX o Talmud era impresso e havia algumas diferenças na paginação,
aquilo que estava exatamente no final de uma página em uma versão, podia ser que estivesse no começo da próxima página em outra versão. A diagramação não era padronizada. No século XIX, a diagramação escolhida para ser a padrão foi a diagramação que existia em Vilno, ou Vilnius, na Lituânia, do Gaon de Vilna, um grande rabino de Vilna. O Talmud que ele tinha, não é que ele fez aquela diagramação, o Talmud que ele tinha, que era o Talmud de Vilna, era o Talmud que estava lá na yeshiva dele, aquele foi escolhido para ser o padrão de impressão de todos os Talmudim, justamente para que houvesse uma padronização e os rabinos pudessem citar com exatidão uma página do Talmud assim assado. Eu acho muito interessante quando você conta isso, né, da padronização, que era o de Vilna, que, enfim, não é que ele é o de Vilna, né, por alguma razão, assim, não, porque ele estava lá, é só o gentílico do... E de lá saía a maior parte dos rabinos do mundo, naquele momento do século XIX. Mas eu acho muito interessante quando a gente pensa que, assim, não, ele foi escolhido porque era esse, que era o que usava, que as pessoas mais usavam. Ele não tem necessariamente uma conotação muito mística, sagrada, sagrada. É uma coisa prática, né? É uma questão prática. É uma questão prática. Então, como é o nome dos manuscritos, né? O manuscrito Kaufmann. Minke, que é tem Munique, o manuscrito, né? Kaufmann, da Mishnah. Mas por que Kaufmann? Porque o Kaufmann foi o cara que comprou num leilão esse manuscrito. Ele comprou no leilão, ele tem um manuscrito. Então, ele doou para uma biblioteca, a biblioteca deu o nome de Kaufmann, porque ele era o cara que deu. Ele que comprou e deu para a biblioteca. Então eu acho interessante isso, assim, essas coisas que às vezes a gente tenta procurar um pouco de pelo em ovo, né, nessas questões e não, né? E isso acho que é uma questão também bastante judaica, que muitas coisas elas só são práticas. A coisa é assim, não tem uma coisa por trás, mística, esotérica, muito sagrada. Não, é esse, né? Exato. Não que não existam explicações místicas e esotéricas para outras coisas no judaísmo, mas a maioria das coisas no judaísmo, a explicação é extremamente pragmática. Você faz isso por causa de tal coisa. Existe algum fato gerador disso. E existem coisas que têm o fato gerador e você cria a explicação mística depois. Também, é. Não, porque a gente gosta, a gente, digo, como humanidade, de uma explicação meio mística para as coisas, né? É uma coisa humana. Mas, enfim, passando pelas outras perguntas que a gente recebeu dos ouvintes, o Jailson, que é um ouvinte nosso, super participa das lives também, que ele é de Fortaleza, ele mandou uma pergunta que eu amei, que ele pergunta assim: o Talmud inteiro deve ser lido por todo judeu ou tem uma espécie de sessão de highlights? Eu achei essa pergunta tão pertinente. Essa pergunta é ótima. Eu primeiro vou dizer, o Talmud inteiro deve ser lido por todo judeu? Não deve ser lido, né? Estudado, né? É estudado. Mas a palavra deve também é complicada. Não é deve. Todo mundo é livre, graças a Deus, e pode escolher ou não estudar o que lhe bem entender. Então não tem nenhuma obrigação religiosa em se estudar Talmud. Estudar Torá, estudar Talmud, estudar judaísmo é uma mitzvah, é um preceito religioso. Mas se você não pratica ele, nada vai acontecer. Não vai cair um raio na sua cabeça nem nada. Então não tem dever. Mas do ponto de vista da religião, é um dever religioso. Não tem sessão de highlights, embora muitos livros tenham se escrito como pérolas do Talmud ou alguma coisa, sabedoria do Talmud, em que se pega frases que tenham no Talmud e se coloca lá, frases sobre família, frases sobre amor, frases sobre casamento, frases sobre filhos, frases sobre... e assim por diante. Então isso existe. Agora, o que você perde nessas obras? Você perde o que o Talmud é, que é a discussão. Uhum. E não uma coisa fechada, né? O Talmud sobre a família diz... Exato, não é uma coisa que o Talmud é um compêndio de frases igual o livro de provérbios, que é um monte de provérbios, um em seguida do outro, né? Um monte de ditados populares, um em seguida do outro. Não é isso. Essas frases muitas vezes aparecem num contexto de uma discussão muito mais ampla e que isso leva a gente, a Ângela usou bem aqui um termo, e leva a gente para uma outra resposta, que é, muitas vezes as pessoas falam, o que o Talmud diz sobre a família, por exemplo. O que o
o Talmud diz sobre... É impossível responder essa pergunta, porque quem diz não é o Talmud. O Talmud não é uma obra monolítica no sentido do pensamento judaico. Ele não tem uma única opinião. O que os sábios disseram sobre tal assunto, eu posso até elencar para você. E você vai ver que vai ter sábios que têm opiniões muito positivas sobre um determinado aspecto, um determinado assunto, e outros sábios que tenham opiniões muito negativas sobre um determinado assunto. Opiniões conflitantes, não enxergam o mundo da mesma forma. Então, não tem como você falar o que o Talmud diz sobre tal coisa. Você pode dizer o que os sábios do Talmud disseram, e você nunca vai ter uma única resposta. E essa é a parte que eu acho que isso faz... A gente volta sempre nesse assunto. Esse é o nosso mito do eterno retorno aqui, porque a gente sempre diz, o judaísmo tem várias respostas e várias abordagens para um mesmo assunto, e isso se reflete o tempo todo na história judaica, e isso se reflete no dia a dia judaico. Posições políticas, não tem uma posição política da comunidade judaica. Nossa, não às tem. vezes se fez querer parecer que sim, os judeus acreditam em tal coisa, os judeus votam assim. Não, os judeus não votam assim ou votam assado. Cada judeu é um ser absolutamente livre, porque esse é o pressuposto básico da tradição. Quem é nosso Deus? Eu sou o eterno teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão, para serem livres na terra, certo? Nós somos livres por definição, porque essa é a nossa característica. E se somos livres, somos livres também para diversas opiniões diferentes. Por isso, nem o Talmud pode impor posições, e ele nunca impõe, que aqui tem outra pergunta, tá bom, tem uma discussão, 7 sábios estão discutindo sobre o assunto. Ele chega a uma conclusão? A resposta é... Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Algumas tantas vezes eles não chegam a opinião nenhuma, outras vezes eles podem chegar a alguma opinião, mas isso não significa que aquela opinião é eterna e imutável para todas as gerações, porque senão não precisava registrar toda a discussão. E existe uma discussão no Talmud que pergunta por que todas as opiniões foram registradas se no final a opinião é essa? Por que eu registro as opiniões de A a E, A, B, C, D, E, se a alternativa correta é a D? E o próprio Talmud responde, porque pode ser que no futuro a D não se encaixe, e outra alternativa é a que se encaixe. Então você pode, e isso dá também a liberdade de escolher outra num futuro hipotético. Então, hipoteticamente, você pode chegar a outras opiniões ainda. E é muito interessante, exato. Eu acho que assim, ainda que você pense, nós temos 5 opiniões de A e a gente chegou à conclusão que a correta para determinado assunto em que uma conclusão foi tirada é a E. É interessante de qualquer maneira ver quais são as outras opiniões para ver quais naquele momento não serviram. O que me levou... Que nem quando eu tava na escola que eu pedia pro professor de matemática, pelo amor de Deus, para considerar o raciocínio, ainda que a minha resposta estivesse errada. Em geral, o meu raciocínio também tava na prova de matemática. Eu fiz letras, né? Mas eu acho que é interessante isso, assim, é você ver qual foi o caminho percorrido para chegar onde se chegou. Inclusive para isso mesmo, né? Para pensar que pode ser que num futuro a gente vá chegar numa outra conclusão e perceber que, olha, naquele momento essa ideia servia e agora não serve mais, mas olha, aquela que naquele momento não era adequada agora é boa. E você pensar nisso. O que a gente pensou? O que cada pessoa pensou pra gente chegar nesse resultado? Porque no final, isso também é parte do arcabouço da psique judaica, de certa forma, do arcabouço filosófico do judaísmo, e isso também acaba imprimindo na vida judaica, e lembrando, mesmo que a maioria absoluta dos judeus não estudem o Talmud, existe alguém na ancestralidade que estudou, e simplesmente essa forma de pensar o mundo
olhando sempre de uma perspectiva questionadora e procurando enxergar não apenas um lado de cada questão, passou a ser transmitido de geração em geração, porque isso não era só no estudo do Talmud, né? Aquele cara que estudava o Talmud no século XIV, ele chegava em casa e o filho fazia uma pergunta sobre qualquer outra coisa e o pai dava respostas, ele podia dar 2, 3 respostas. Por quê? Porque ele estava acostumado com esse sistema de pensamento. Então, quando lá um judeu no século, sei lá, 12, perguntou para o pai por que a lua diminui de tamanho e de forma e volta à mesma forma depois de um tempo, por que isso acontece? Aqui é uma hipótese completamente, isso aqui não está escrito em lugar nenhum, eu só estou hipotetizando completamente que um filho tenha perguntado isso para um pai no século XII e o pai, em vez de falar, é assim, ou em vez de falar, porque tem um rato que come a lua e a lua é feita de queijo e tal, o que não responde a pergunta por que a lua volta a crescer depois. Mas, enfim, o pai pode ter dado várias explicações diferentes. Um filho ou uma filha que pergunte para sua mãe por que ela faz tal coisa de tal forma, ela pode dar uma resposta ou 2. Ela pode falar, eu aprendi isso com a minha avó tal. A minha outra avó fazia diferente, mas eu achei que assim é mais prático. Então, para tudo no mundo, o judeu começa a ser acostumado desde sempre por quê? Porque tem essa forma de estudo. Então, mesmo aqueles que não estudavam eram influenciados indiretamente por aqueles que sim tinham estudado. Então, isso fez com que fosse impresso, digamos assim, na alma judaica, e aqui eu não estou falando em termos místicos, estou falando em termos filosóficos, psicológicos, históricos, sociológicos, foi imprimido nessa alma judaica esse questionamento constante e a possibilidade de se oferecer outras alternativas e outras soluções. Isso me lembra do Rabino Bonder, que escreveu um livro, O Segredo Judaico da Resolução de Problemas, e que não é um livro que ele está lá contando qual o segredo judaico. Ele está ilustrando como os judeus têm essa capacidade de pensar sobre um mesmo assunto sob diversos ângulos e considerando outras hipóteses e chegar a alguma conclusão que seja melhor para ele naquele momento. Então, eu acho que isso que é genial na discussão talmúdica e é isso que ela pode trazer de positivo para uma vida do século XXI. É claro que a gente tem discussões que a gente olha e fala, meu Deus, como é que os caras tiveram coragem de falar isso? Mas a gente fala isso com os nossos óculos do século XXI. A gente tem que pensar que e daqui a 20 séculos, as pessoas vão olhar para os nossos pensamentos e falar, meu Deus, como essas pessoas estavam discutindo isso. E assim por diante. Então, a questão não é o resultado da discussão. A questão é como fazer para que você esteja preparado diante de adversidades da vida, olhar as coisas de diferentes formas e procurar diferentes soluções. Não, então acho que com isso a gente pode encerrar o episódio de hoje, que será dividido em 2 partes, porque a gente achou que ia dar para falar de Talmud num episódio só, mas achamos errado. Eu ia deixar como indicações do episódio de hoje a leitura do próprio Talmud, o estudo, né, do próprio Talmud, a série Shtisel, da Netflix, que já pode pedir música no Torá com Fritas, de tanto que a gente indicou, porque lá você vê eles na yeshiva, estudando e tudo mais. Também vou recomendar o filme que o Theo mencionou antes, o filme Rain Man, com o Tom Cruise mocinho. Embora ele não tenha nada a ver com o Talmud, ele ilustra muito bem o tipo de pessoa que a gente estava falando. Que memorizava. Exatamente, que era uma figura central para o estudo judaico naquele momento, embora eles não sejam lembrados pelos seus nomes. Quem são lembrados pelos nomes são aqueles que ouviam isso e discutiam. Pô, sacanagem, né? Então, eles tinham uma função muito... Eles não são considerados sábios do Talmud, justamente porque o Talmud especifica que quanto menos sábio essa pessoa for, melhor. Porque se ele for sábio, ele não vai só memorizar, ele vai introduzir as opiniões próprias. Ele não criticava, né? Exatamente. Então tem que ser uma pessoa que entenda que a única função dele é guardar aquela informação como um gravador e não introduzir coisas dele mesmo na hora que ele for repetir. Então eles não eram sábios do Talmud, eles tinham uma função primordial, né? Ali, primordial, enfim. E eu acho que o livro
ilustra muito bem de que tipo de pessoas a gente está falando, e eu acho que cabe muito a gente, na atualidade, relembrar essas pessoas, embora eles não tenham nome, né, os nomes não ficaram, e lembrar que sim, quando o Tratado de Avot fala sobre que cada pessoa tem seu lugar, o seu momento, a sua função, e então por isso você não pode desprezar nenhum ser humano, porque todo ser humano tem o seu algo, tem o seu quê, tem o seu momento e a sua função, digamos assim, é importante para o funcionamento do mundo como um todo. Eu acho que é muito importante que hoje, no século XXI, que a gente tem tão mais conhecimento e entende tão melhor, embora não tão bem quanto deveríamos, mas entendemos já muito melhor como funciona o espectro autista, como funcionam os neuroatípicos e tudo mais, e entender que eles não são como outrora a sociedade se comportou em relação a eles. Então, são figuras que não vão se encaixar, não vão fazer parte do mundo, então coloca eles ali à parte. Ao contrário, essas pessoas, todas as pessoas não neurotípicas, elas têm muita função dentro do próprio planeta e muito a acrescentar a gente. Muitas vezes pensam o mundo de uma forma completamente diferente, entendem o mundo de uma maneira diferente, e hoje em dia, com o acesso que a gente tem a redes sociais, eu tenho visto cada vez mais e aprendido muito mais sobre o assunto através do TikTok, porque eu sigo contas de pessoas neuroatípicas, né? Neuroatípicas que falam sobre a sua condição e explicam sobre a sua condição, coisa que também não era tão possível, porque muitas vezes eles tinham a dificuldade do relacionamento, e hoje eles estão falando através de uma câmera, eles não estão falando diretamente para ninguém, embora estejam falando para todo mundo. E isso é fantástico, porque isso abre a possibilidade da gente conseguir entender o mundo de uma forma completamente diferente e trazer um pouco dessa outra visão possível para dentro da gente mesmo. Eu acho que a gente só tem realmente a crescer com isso. Com isso em mente, eu vou indicar em redes sociais dois perfis para seguir. Um é o da Andrea Werner, que ela foi eleita deputada estadual na última eleição, e o nome do gabinete dela é o Gabinete da Inclusão. Ela é mãe de um adolescente autista e ela é super engajada na causa e trabalha ativamente. Por isso ela é uma pessoa muito interessante de acompanhar. Ela é uma pessoa que entende do que fala com propriedade, estuda, não é assim também, né, não tira as coisas da cartola quando ela fala. E a outra pessoa que eu vou indicar, a gente deixa bonitinho na descrição do episódio os nomes, mas é a Thaís, que estudou comigo na USP e tá trabalhando no gabinete da Andrea na LESP, e a Thaís trabalha com isso, com inclusão. Ela se formou comigo na Letras, ela é professora e ela trabalha com educação e inclusão na educação. E acho que isso é uma das principais bandeiras que elas têm, e eu acho fundamental, porque inclusão não é um favor, né? Inclusão é um direito dessas pessoas e um direito nosso de conviver com essas pessoas. Né? Não é um direito delas só. É um direito e eu diria que é uma obrigação no final das contas, no sentido de que todo mundo é parte desse mundo, dessa sociedade, desse planeta, e todo mundo tem o que acrescentar, e todo mundo precisa ser incluído para poder acrescentar, né? Só fala quem tem voz, e se você não dá voz para as pessoas, elas não têm como se expressar. E por último, eu deixo recomendado o livro que eu acabei de falar, do Rabino Newton Bonder, O Segredo Judaico da Resolução de Problemas. Eu comprei esse livro e eu não li inteiro, então acho que é por isso que minha vida ainda tá um pouco bagunçada. Mas quando eu terminar de ler, eu volto pra contar o que eu achei. Bom, minha vida também é bagunçada e eu já li esse livro algumas vezes, então não sei se ele resolve coisas. Acho que estamos fazendo um anti-jabá pro Newton Bonder. Mas que o livro é interessantíssimo, Muito bem. Bom, com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com, o nosso Instagram, @toracomfritas, assim como o nosso Twitter, também @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @aludesempre ou @aluprodu. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora e até o próximo episódio sobre o Talmud. Até a próxima!